Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais um evento da segunda edição do PASSE, intitulado Economia e Atualidades. Esta é uma ação de extensão coordenada pelas professoras Andréia Brasil e Enimar Jerônimo. A ação de extensão visa difundir a importância da ciência econômica para a compreensão dos fenômenos sociais e fatos da atualidade, por meio de palestras e diálogos com profissionais de reconhecida atuação nos temas discutidos pelo projeto. O evento concede aos participantes certificação válida como carga horária de atividade complementar. Para isso é necessária a inscrição no evento por meio do site Event3. O link está disponível com a equipe de organização e se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite e faça agora mesmo. O tema da palestra de hoje é a economia circular como ferramenta de transformação para a construção de cidades inteligentes, que será proferida por Joab Cota Heiper, graduado em Ciências Econômicas pela UFAM, em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário do Norte e discente do curso de mestrado em Engenharia da Produção pela UFAM. Atualmente é servidor público do município de Manaus, com experiência em planejamento e gestão orçamentária e financeira. Hoje atua nas áreas de controladoria, integridade e compliance. Passo a palavra ao Sr. Joab Heiper, agradecendo por aceitar nosso convite e pela disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos conosco. Após a exposição do palestrante, abriremos espaço para as perguntas. Bom evento a todos. Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz em poder retornar à universidade. Sou egresso da UFAM do curso de Economia. E como ela apresentou, sou formado, a minha primeira formação é em Ciências Contábeis e recentemente consegui concluir o curso de Economia, para vocês verem que é possível. Sou aluno também do mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção aqui pela UFAM. Inclusive, esse tema, ele vem do meu trabalho de dissertação, da minha dissertação. Então, eu vou tentar passar para vocês um pouco do que eu consegui entender das pesquisas que eu já realizei em relação a essa temática. Pode passar, por favor. Então, sempre que eu vou fazer alguma apresentação, eu gosto de fazer um contexto histórico, né? Então, vocês podem ver pelas figuras, no início, o homem era nômade. Ele caçava, coletava, pescava. Isso para a sua subsistência. Então, ele ia de um lugar para o outro para poder manter a sua subsistência. Quando os recursos acabavam em um lugar, ele ia para outro. Por isso que ele era chamado nômade. Até que ele chegou a um lugar que ele conseguiu se estabelecer, que ele conseguiu plantar. E aí começou a primeira civilização, que foi na Mesopotâmia. Ele se tornou, então, um homem sedentário. Pode passar, por favor. Na Europa, as formações das cidades, elas ocorreram já de forma diferente, A gente estudou lá, eu estudei no primeiro período de economia, com a professora Michele, as formações das cidades. Havia um deslocamento entre um povoado e outro, para realizar trocas de especiarias, trocas de ferramentas, e isso ia se formando as feiras, e das feiras foram surgindo as cidades, e até chegar nessa configuração de cidade que a gente conhece hoje, que a gente vive hoje, que são as grandes cidades, são os grandes conglomerados urbanos. Pode passar, por favor. Então, vivemos em que tipos de cidades? Vocês acham que a gente vive na Terra da Garoa,
na Cidade Maravilhosa ou na Paris dos Trópicos? Pode passar, por favor. E agora? É nesse tipo de cidade que nós vivemos. Em cidades com externalidades negativas, infelizmente. A gente vê São Paulo com a sua poluição, Rio de Janeiro, Manaus com aquele cenário corriqueiro que acontece anualmente de fumaça, que toma conta da cidade inteira, e o lixo que é despejado no Igarapé. Pode passar, por favor. Então, existem alguns fatores que são responsáveis por essas externalidades negativas. Pode passar, por favor. Um deles é o crescimento populacional. Aí a gente tem um gráfico que demonstra uma projeção do crescimento populacional até 2050. Até 2050, o mundo terá cerca de 9 bilhões de pessoas. Então, todas essas pessoas, elas vão precisar comer, se deslocar, vão precisar de moradia, vão precisar utilizar veículos que vão gastar combustíveis. Se continuar utilizando essa mesma pegada que utiliza atualmente, combustíveis fósseis, continuar jogando lixo de maneira indiscriminada, o que vai acontecer com o planeta? Pode passar, por favor. Crescimento da demanda por alimentos até 2050. Isso é basicamente ligado ao crescimento populacional. A demanda por alimentos também vai ocasionar uma série de necessidades de produção. Vai precisar produzir mais alimentos para poder alimentar toda essa população. E aí você vai precisar de mais maquinários sendo produzidos, você vai precisar de mais agrotóxicos sendo despejados no meio ambiente. Então, todas essas são externalidades negativas que precisam ser pensadas em uma solução para poder a gente sair desse cenário atual que a gente está hoje. Pode passar, por favor. O crescimento da demanda por energia elétrica. Aí a gente tem dois cenários: o cenário de desafio de expansão e o cenário de estagnação. O cenário de estagnação é o cenário que está mais abaixo. Olha, em 2030, vão precisar de 388 TEP, que é uma unidade de medida da energia elétrica baseada no petróleo. Até 2050, nós vamos precisar de 2,2 vezes mais do que precisou em 2015, por exemplo. E daí, se nada for feito, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em novas matrizes energéticas, novas formas de produção. E por que a economia circular entra nesse sentido? Porque a gente precisa pensar nessas produções de forma sustentável, que não vá agredir o meio ambiente. Pode passar, por favor. A dependência de combustíveis fósseis versus o dióxido de carbono até 2050. Também temos dois cenários, a necessidade de combustíveis fósseis e a emissão de CO2. Perceba que quanto mais a gente diminui a necessidade de combustíveis fósseis, também a gente consegue reduzir, a gente consegue contribuir para a redução das emissões de CO2. Pode passar, por favor. E esse aqui seria um dos mais graves fatores, seria a geração de resíduos sólidos. Aqui a gente tem um gráfico por região até 2050. No caso, até 2050, as regiões que mais gerariam resíduo sólido seria a África subsaariana, o sul da Ásia e o leste da Ásia e o Pacífico. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem, só para uma analogia, a composição dos resíduos sólidos, que é borracha, pneus, embalagens de aerosóis, embalagens de agroquímicos, isopor, ossos, lata, pele de animais, plástico mole, resíduos, restos de alimentos, sucatas, tecidos, tudo isso, imaginem tudo isso sendo despejado no meio ambiente
E a gente ainda tem que pensar o seguinte: quanto tempo cada um desses resíduos leva para se decompor? E existe um que é o mais grave de todos, que é o plástico. Pode passar, por favor. Aqui, ó, eu trouxe um panorama do que aconteceu em 2021, lá no Senado Federal, que teve uma audiência pública da Comissão do Meio Ambiente para debater sobre esse tema da poluição plástica nos oceanos. Poluição plástica e os seus impactos. Pode passar, por favor. E aí eles apresentaram dados da produção global. Globalmente, produzimos cerca de mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano. Entre 8 e 13 milhões de toneladas por ano chegam ao oceano. Cerca da metade do plástico é de uso único, que eu vou usar uma vez e vou descartar, tipo esse copo descartável. O plástico ele leva 400 anos para se decompor. Pode passar, por favor. E os impactos da poluição do plástico? Em 20 anos, haverá 3 vezes mais plástico no oceano. Até 2050, haverá mais plástico do que peixes. E esse impacto na produção do plástico, ele significa 20% de aumento do consumo do petróleo até 2050, porque para produzir plástico precisa de petróleo, e vai levar 13% do orçamento de carbono. Pode passar, por favor. A produção do plástico, ela gera 13 bilhões de dólares por ano em danos aos ecossistemas marinhos. Até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plástico. 100 mil animais marinhos estarão mortos. Pode passar, por favor. E aqui os dados da produção no Brasil. No Brasil são consumidos 2,95 milhões de toneladas de plásticos de uso único por ano. Isso representa cerca de 44% do total de plástico consumido no país. Em unidades, são cerca de 500 bilhões por ano. E ali ao lado, a gente tem o panorama da sua produção, do seu consumo de plástico por ano. É o que cada um de nós consumimos de plástico por ano. 1.280 embalagens plásticas flexíveis, 83 utensílios, 338 sacolas plásticas, 54 garrafas, PET no caso, 325 copos plásticos, 41 bandejas de isopor, 175 canudos e misturáveis. Pode passar, por favor. E os impactos disso nos mares. O Brasil lança 325 mil toneladas de plástico por ano nos mares, ou 890 toneladas por dia. 70% do lixo encontrado na limpeza de praias no Brasil é plástico. 90% do plástico marinho vem da terra firme. E ali ao lado a gente tem a classificação do que são plásticos. Né? Pode passar, por favor. Essa é a parte mais chocante para mim em relação às pesquisas que eu fiz. Existe uma ilha de lixo, uma ilha de plástico no oceano. Na verdade, existem várias ilhas, mas uma delas está sendo considerada mais grave atualmente, que é a do Pacífico Norte. Você sabia que nos nossos oceanos existem 5 ilhas de plásticos que ameaçam acabar com boa parte da vida marinha? Onde elas estão? Então, aí no mapa, a gente consegue visualizar onde elas estão. E a que é considerada mais grave é a que fica ali na costa dos Estados Unidos, entre a Califórnia e o Havaí. Pode passar, por favor. Essa é a ilha de lixo no oceano, com 1,6 milhão de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico. A grande mancha de lixo do Pacífico tem tamanho equivalente a 2 vezes a área da França. Pode passar, por favor. Aqui só para ilustrar o que o plástico causa, né, nesse ambiente marinho, excepcionalmente. Pode passar, por favor. Animais marinhos de diferentes filos são prejudicados pela enorme quantidade de lixo que encontramos nos oceanos. Mamíferos, aves, tartarugas, peixes, crustáceos, entre outros.
Será que nós também somos impactados com isso? O que vocês acham? Você acha que a quantidade de plástico que se transforma em microplástico no oceano não está sendo consumido pelos peixes? E quando você vai comer aquele salmão maravilhoso, ele não comeu plástico também? E aí você está comendo plástico. Pode passar, por favor. Será que nós, aqui em Manaus, somos responsáveis? As imagens falam por si, né? Mesmo que a prefeitura tenha feito trabalho para retirada de resíduos dos igarapés que saem aos rios, mas mesmo assim, uma grande quantidade de lixo que é produzida, que é jogada aqui em Manaus, chega até os oceanos. Inclusive, existem pesquisas, agora, no ano passado, saiu uma pesquisa sobre as cidades, as principais cidades que são poluidoras dos oceanos. E Manaus está entre elas, porque o lixo que é jogado aqui, ele segue o caminho pelo rio e ele chega até o mar. Pode passar, por favor. Então, qual seria o problema? Pode passar. O crescimento populacional seria um problema? Não, né? A gente não pode simplesmente parar o crescimento populacional. Ele vai acontecer, ele vem acontecendo ao longo dos anos, então a gente tem que pensar soluções, né? Para que o crescimento da população, com o crescimento da população, a gente consiga encontrar alternativas para atenuar as externalidades negativas que esse crescimento vai gerar. Pode passar, por favor. A poluição do solo, da água, do ar, seria um problema? Na verdade, isso é mais uma consequência do problema, que são todas as externalidades negativas que vêm ocorrendo. Pode passar, por favor. O problema, na verdade, seria o problema fundamental da economia. Pode passar, por favor. Que é o que é a escassez. Lá no primeiro período também, a professor Salomão, professor Ilmo, a gente aprende que o problema fundamental da economia é a escassez, que é o quê? De recursos. As necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Pela escassez, a impossibilidade de se produzir bens e serviços em quantidades ilimitadas para satisfazer as necessidades humanas permanentemente ampliadas. Pode passar, por favor. E isso gera o quê? Vai gerar, se nada for feito, na verdade, se nada for feito para mudar esse pensamento, esse cenário que a gente vive, a gente vai chegar num esgotamento ecológico. A gente vai precisar, até 2050, de 70% mais alimentos, 36% mais produção de energia, 45% mais produção de água e 40% de mais plástico. Em 2050, com 9,8 bilhões de habitantes, viveremos um esgotamento ecológico. Pode passar, por favor. Isso é grave porque a escassez desses recursos, ela vai inviabilizar muitas produções, muitas áreas de produção. Aí, nessa tabela periódica, por exemplo, a gente tem alguns elementos que vão desaparecer dentro de 50 anos, até 100 anos e até 500 anos. Pode passar, por favor. Em contrapartida, a gente tem aí a reciclagem desses materiais. Ou seja, os materiais eles são utilizados, eles são extraídos, eles passam pelo processo de produção, mas depois eles são descartados de forma inconsciente, são jogados no lixo, são jogados no igarapé, no rio, e eles não são reciclados. Porque olha a quantidade de reciclados. Menos de 1%, de 1 a 10%, de 10 a 25%, de 25 a 50% e mais de 50%. Só que a quantidade de material reciclado não é necessária para atender a demanda. E aí precisa extrair novamente, produzir novamente e gerar todo esse ciclo
da economia linear. A economia linear ela funciona assim: extraindo, produzindo, a gente consome, depois a gente descarta, e muitas vezes de forma inconsciente. Então é nesse ponto que a economia circular entra, que precisa mudar essa mentalidade. Pode passar, por favor. E olha só, a escassez e os novos materiais. Esses elementos aí, eles são utilizados, por exemplo, para produzir um negocinho que a gente ama, né? Que é o celular. Ele também está na lista de escassez. O hélio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, o cobalto, o lítio, o chumbo. São elementos que estão em vias de desaparecer daqui a uns anos. E aí, como que funcionaria a economia circular? A economia circular, ela tinha que fazer com que, por exemplo, esses celulares, que a gente não vai mais usar, retornassem para o processo de fabricação. Porque dentro deles tem todos esses elementos aí. E aí lá na fábrica, na produção, eles fariam um processo de retirada desses metais para utilizar novamente. Porque a gente pensa, é um celular só, eu vou jogar no lixo, vou descartar de qualquer jeito. Mas imagine bilhões de celulares. O quanto de material não existe. Isso eu estou falando só do celular. Mas a maioria dos nossos os eletrônicos, todos possuem esse tipo de material. Pode passar, por favor. E aí é o modelo de produção linear, produção e consumo linear, que é o que eu já falei para vocês, que é basicamente o que a gente vive hoje. Claro que já existem algumas empresas que já trabalham com economia circular, a mentalidade já vem mudando, principalmente no exterior. Aqui no Brasil ainda não, mas é por isso que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, né? E para relembrar, extração, fabricação, distribuição, consumo, descarte e disposição final. O problema é que no descarte e na disposição final, muitas vezes é feito de forma incorreta, de forma inconsciente, e isso vai gerar poluição, vai gerar danos ambientais, vai gerar danos sociais, vai gerar problema na saúde, porque se você descarta de qualquer forma, alguém pode ficar doente por causa daquele descarte. Pode passar, por favor. E aí, o modelo de produção pautado na economia circular. A economia circular, ela tem muito a ver com sustentabilidade ambiental, né? Então, a gente vê nesse ciclo aí que ele já é um ciclo que ele passa da fabricação, o uso e consumo, e aí ele já passa pela reciclagem, né? Só que a reciclagem também já é falada há muito tempo. A economia circular, ela vai além da reciclagem, né? Tem muitos outros processos envolvidos na economia circular. Pode passar, por favor. E aí a gente consegue ver melhor esses processos, né? E aí tem a compra, você vai fazer o uso, vai passar por todo esse processo de novo, você vai fazer o reuso, vai fazer o reparo. Só no final, quando esse produto exaurir todas as possibilidades de ele ser restaurado, ser remanufaturado, de ele ser reutilizado, é que sim ele vai sofrer o descarte, e sendo um descarte realizado de maneira consciente. Então não é só eu comprei, usei e descartei de qualquer jeito. Não, tem que passar por todo o processo para poder ser descartado. Pode passar, por favor. Esse modelo de produção, pautado na economia circular, ele visa otimizar os recursos, né? Otimização da extração dos recursos, porque se você imaginar, desde a extração do recurso, já acontece o desperdício. Você vai extrair alguma coisa, primeiro para você vai extrair alguma coisa no solo. Para você chegar lá naquele solo, você já tem que te matar. Você vai te matar, aí você vai extrair. Nesse processo de extração, já vai acontecer desperdício.
Lá no distrito, quem trabalha no distrito sabe, quando está na linha de produção, você está produzindo alguma coisa, mas vai ter resíduo desse processo produtivo, vai ter desperdício desse processo produtivo. Então, é material sendo jogado no lixo. Então, a economia circular também pensa em tudo isso. Pensa em maneiras de reaproveitar aquele resíduo para fabricar uma outra coisa. Então, isso também, design e desenvolvimento de novos produtos voltado para a sustentabilidade, processos e serviços também voltados para a sustentabilidade e a gestão sustentável do ciclo de recursos, que é isso que eu estou falando para vocês. E aí, ela é pautada nessa metodologia do 5R, que é recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E isso faz esse giro todo, várias vezes, até exaurir todas as possibilidades daquele produto, daquele alimento ser recuperado, até que ele não tenha mais utilidade mesmo, aí sim ele vai ser descartado. Então, essa é a diferença da economia linear para a circular. Pode passar, por favor. E aí, a gente tem, na verdade, a gente tem vários R's, né? E muitos autores falam de outros R's, refletir, reduzir, reutilizar, reciclar. Tem ali uma metodologia de 8 R's, 10 R's, 12 R's. Mas pode ter 300 R's, 500 R's, que se você não mudar de mentalidade, a metodologia não vai adiantar nada. Tem que começar por cada um de nós. Pode passar, por favor. Aqui, relembrando, economia linear, o processo de produção, consumo e descarte. A economia da reciclagem, como primeira colocada. Não tem nenhuma cidade brasileira. Tecnologia, Hong Kong. Não tem nenhuma cidade brasileira. Mobilidade urbana, Nova York. Não tem nenhuma cidade brasileira, mas calma, vai aparecer. Pode passar, por favor. E esse é o ranking mundial, com as 10 primeiras cidades. Pela metodologia, o valor do índice é agrupado de acordo com o seu desempenho, com base no valor dos indicadores sintéticos. São consideradas cidades com alto desempenho aquelas com índice superior a 90, relativamente alto AR entre 60 e 90, médio N entre 45 e 60 e baixo B menor que 45. Londres foi a primeira colocada no ranking geral, mundial. E ali ao lado eu trouxe as cidades brasileiras para a gente dar uma olhada. 130 aparece a primeira cidade que aparece na colocação 130, que é São Paulo. Aí depois vem Rio, Curitiba, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Manaus. Manaus não foi considerada para esse ranking. Ela não aparece. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem uma aqui na América Latina, né? A primeira cidade lá é Santiago. E São Paulo aparece como 6º colocado. Pode passar, por favor. Agora o ranking a nível nacional. A nível nacional, existe uma empresa aqui no Brasil, que é o Urban System, que ela lança em conjunto com a Connect Smart City, ela lança esse ranking de cidades inteligentes a nível Brasil. O Connect Smart City envolve empresas, entidades e governos em uma plataforma que tem por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias para as cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades. Pode passar, por favor. O ranking foi feito com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil. O ranking ele traz indicadores desenvolvidos pela consultoria Urban System, que qualificam as cidades mais inteligentes e conectadas do país. Assim como o ranking do IES, ele também possui resultados de anos anteriores, se vocês quiserem pesquisar para dar uma olhada. E aí esse que eu estou trazendo para vocês já é o de 2022. Pode passar, por favor. E aqui ele mostra os indicadores, né? Eles fazem a metodologia deles em cima desses indicadores.
que retratam a inteligência, conexão e sustentabilidade. O ranking é composto por 11 indicadores: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia, inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança. Pode passar, por favor. E aí, olha, são 75 indicadores, né? Não vai dar para falar sobre cada um deles. Mas é importante depois, caso queiram, caso tenham criado interesse sobre o tema, pesquisarem sobre isso e se aprofundarem mais. Devido à abrangência das informações e à conectividade existente entre os setores abordados no ranking, parte dos indicadores são utilizados em mais de um setor de análise. Por exemplo, às vezes o indicador lá de mobilidade também é utilizado em economia, por exemplo. Pode passar, por favor. Mobilidade, pode passar, por favor. Aqui esses são os indicadores, de mobilidade, automóvel por habitante, idade média da frota de veículos, porque você sabe que quanto mais velho, mais o veículo polui, ônibus versus automóvel, enfim, ciclovias. E aí, ao lado, a gente tem o ranking das 10 primeiras colocadas, no caso. São Paulo é a primeira colocada. E aí, será que a gente vê Manaus? Não. Pode passar. Urbanismo, pode passar. Aí tem os indicadores, despesa com urbanismo, percentual da população em baixa e média densidade, cadastro imobiliário. E ao lado a gente tem o ranking das 10 primeiras colocadas. Santos sempre foi a primeira colocada em urbanismo e a gente não consegue localizar a cidade de Manaus. Pode passar, por favor. Meio ambiente. Os indicadores e a classificação. Em primeiro lugar, Balneário Camboriú. E a gente não consegue localizar Manaus no indicador meio ambiente. Mas calma, que vai chegar esse momento. Pode passar, por favor. Tecnologia e inovação. Pode passar. Os indicadores, para tecnologia e inovação. Em primeiro lugar, a cidade mais bem classificada por Fortaleza. E, mais uma vez, a gente não consegue ver Manaus na classificação. Pode passar. Saúde. Pode passar. E aí a gente tem os indicadores e a classificação. Belo Horizonte ficou em primeiro lugar nesse indicador da saúde. E não conseguimos ver Manaus. Próximo. Segurança. Os indicadores, a cidade mais segura, segundo esse ranking, é São Caetano do Sul. E Manaus não está entre as 10 primeiras. Pode passar. Educação, pode passar. Os indicadores, de novo, São Caetano do Sul em primeiro lugar. E não tem Manaus. Pode passar. Empreendedorismo. Os indicadores de empreendedorismo. E Curitiba em primeiro lugar. E não tem a cidade de Manaus. Pode passar. Governança. Os indicadores de governança. Primeiro colocado é Balneário Camboriú. E não tem a cidade de Manaus. Se tiver, o filme é mesmo. Pode passar, por favor. Economia. Os indicadores. Aí aparece São Paulo como o primeiro lugar em economia. E mais uma vez a gente não consegue ver a cidade de Manaus classificada. Pode passar. Energia. Aí, os indicadores pensados para esse eixo de energia foram tarifa média, potência autocarga de energia eólica, de energia solar, de biomassa, só que não conseguiu ser feita uma classificação, porque desde a edição de 2019 o ranking ele não tem um recorte do estudo para o eixo de energia, porque existe uma dificuldade em gerar os dados em escala municipal, porque esses dados eles são gerados pelos grupos distribuidores da energia elétrica, então é muito difícil ter acesso a esses dados. Pode passar, por favor. E esse é o ranking geral. Então, Curitiba ficou em primeiro lugar no ranking nacional
do ranking da Connect Smart Cities da edição de 2022. E entre as 10 primeiras não está Manaus. Pode passar, por favor. Mas olha só, tem uma estrelinha bem ali, no lugar 67. Ela ficou em 77º lugar. E perdeu posições em relação ao ano anterior, porque em 2021 ela tinha ficado em 41. Ou seja, nós pioramos em relação a esses indicadores que são utilizados por essa consultoria para fazer essa classificação. Pode passar, por favor. E o que falta para melhorar os nossos resultados, então, né? Pode passar. Falta melhorar a conexão entre todos os agentes envolvidos: governos, universidades, escolas, empresas e a sociedade. Pode passar. E o que já vem sendo feito, né, em relação a essa temática? A nível federal, está em tramitação na Câmara dos Deputados o PL 976, de 2021, que é um projeto de lei que estabelece uma política para estimular o desenvolvimento no Brasil das chamadas cidades inteligentes. A Política Nacional de Cidades Inteligentes, ela é proposta nesse projeto de lei, e ela define os princípios gerais e objetivos que deverão ser seguidos pelos municípios e prevê apoio federal. Pode passar, por favor. A nível estadual, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a SEDET, ela vem apoiando e trabalhando em projetos com o tema cidades inteligentes, cidades digitais e políticas e programas de sustentabilidade em apoio às cidades inteligentes. Pode passar, por favor. E a nível municipal, já existem 2 decretos, um de 3 de setembro de 2021, que é o 5.151, que institui a Comissão Técnica Manaus Cidade 4.0 para a implementação dos conceitos de cidade inteligente e dá outras providências. E um outro, também de 2021, de 4 de setembro, que é o 5.165, institui o Planejamento Estratégico Manaus Cidade Global e dá outras providências. Esses 2 decretos, eles são direcionados para que Manaus se torne uma cidade inteligente. Só que ainda é muito embrionário, né? Essa foto aí é do Centro de Cooperação da cidade, que fica aqui na Refúgio Salles, e esses trabalhos da Prefeitura de Manaus são realizados, esses planejamentos, reuniões técnicas, tudo que é pensado em relação à cidade inteligente acontece nesse órgão. Só que ainda falta muito para a gente conseguir ver resultados efetivos. Pode passar, por favor. E nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer a nossa parte. É isso. Obrigado. Neste momento, o espaço está aberto para diálogo com o nosso palestrante. Quem desejar pode se manifestar por meio de perguntas ou comentários sobre o tema abordado. Boa noite a todos. Meu nome é professor Lincoln Campos. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o João, que tive a honra de ter como aluno, acho que em desenvolvimento socioeconômico e pelo menos uma macroeconomia. Foi... e cumprimentar pelo brilhantismo da palestra e da direção que você está dando ao seu estudo, à sua dissertação de mestrado, né, sobre esse tema. Né? É algo que realmente agrega muito como referência de mercado de trabalho para os economistas. Né? Os nossos jovens economistas em formação devem prestar bastante atenção nessas oportunidades criadas pela economia circular. Nós podemos dizer que essa área é o ápice da evolução da inteligência de economia do meio ambiente. Né? Tudo deságua em economia circular. Tudo que a humanidade já aprendeu, né, através das contribuições de vários estudiosos, você citou alguns dos principais,
né, resulta do que nós chamamos os princípios das teorias da economia circular. E é algo muito interessante aí, como a economia circular, como você bem colocou, né, redesenha, né, toda a economia, redesenha mesmo, né, todo o ciclo de vida de todos os produtos e serviços da economia. Né. O conceito de ciclo de vida é muito interessante porque envolve todas as cadeias produtivas dos bilhões e bilhões de bens e serviços que nós temos no mundo hoje. Então é um esforço gigantesco. Mas, como disse Capra, né, como nós desenhamos nos últimos 300 anos a nossa atual economia globalizada, mas com lógica de economia linear, né, nós também podemos redesenhar a economia na forma de economia circular. E isso está acontecendo, como você também bem citou, de forma muito acelerada, né? Nós vemos, no caso da União Europeia, né, o organismo de meio ambiente desse continente, né, europeu, basicamente impõe metas a todos os países europeus com base nos princípios da economia circular e faz avaliações criteriosas, constantes. Então, esse é um ponto muito importante. E você também tocou num outro aspecto que temos tratado mais detalhadamente, né, na cadeira de desenvolvimento socioeconômico, que é a integração ou a convergência de forças, né, que estão moldando o processo civilizacional, né, do século XXI e daí para frente. Juntamente com a emergente economia circular, nós estamos vendo o fortalecimento dos arranjos produtivos locais. As principais cidades mais dinâmicas que fazem parte daquele top 10 que você colocou dos rankings demonstrados são cidades que trabalham muito bem a lógica de economia circular. E o Michael Porter e a sua equipe internacional, né, estudou, aprofundou e continua dando contribuições extremamente relevantes, que são arranjos produtivos inteligentes, né, estratégicos, que envolvem todos os atores importantes na construção de futuros. Então, essa é uma convergência importante. A outra é a emergente quarta revolução industrial, com as suas tecnologias, né, integrando sistemas cibernéticos, físicos, biológicos, com a economia circular. Há estudos da Ehrman Foundation, especificamente sobre essa área, né, de integração da economia circular e da quarta revolução industrial, mostrando assim um universo enorme, né, bastante diversificado de oportunidades para nós economistas, né? Desenvolvemos as nossas contribuições em rotas como o Job tem construído, né? Estudou economia, estudou contabilidade, estudou agora engenharia da produção. Isso é muito interessante, e todas essas áreas são áreas derivadas das contribuições dos economistas clássicos e neoclássicos, principalmente schumpeterianos, estruturalistas, né? Eles abriram todo o espaço de desenvolvimento das ciências da administração, da engenharia da produção, das ciências contábeis, grande parte do direito e assim por diante. Então, um bom economista, eu vou encerrar falando isso, um bom economista, um economista que estudou direitinho durante o curso, né, e aproveitou bem todas as oportunidades, ele se torna um excelente recurso humano nesse universo de oportunidades que nós estamos vendo surgir agora. Com muitos desafios, né, com seus riscos, mas com muitas oportunidades, né? Então, um bom economista significa aquele que se formou bem na abordagem histórica, na abordagem teórica de micro e macroeconomia, na abordagem quantitativa, né? E ele reúne tudo isso e ele se torna um profissional com grande vantagem competitiva no mercado. Um economista mal formado não vai conseguir realizar isso, mas um bem formado vai abrir muitas oportunidades da economia circular e tudo que se liga a ela, né, nessas convergências, e você mostrou algumas muito importantes, né, realmente traz, né, para o economista um cenário, né, de excelentes oportunidades, né. Eu introduzi, professor André, o tema, né, das mega tendências, inclusive da economia circular, até na cadeira
de macroeconomia, de introdução à macroeconomia, para mostrar de que forma essas dinâmicas estão interferindo, né, nos resultados micro e macroeconômicos do futuro. Né? Então, meu nobre, muito obrigado por você nos ajudar a estimular o conhecimento dessa área. E uma excelente palestra, professor Andréia, professor Edmar, que coordena o programa. Parabéns pela escolha, pelo convite do João. É muito bom ver o regresso, né, da nossa casa dando contribuições tão relevantes. E aos meus alunos do movimento socioeconômico que estão aqui, né, que vão desenvolver duas questões relacionadas ao seu tema na nossa próxima avaliação, eu sugiro a leitura, né, de todos os riquíssimos arquivos, né, disponibilizados no Google Drive sobre a economia circular e as outras mega tendências. Né? Então, temos o amparo também das videoaulas disponibilizadas dos períodos passados, né, mais esses arquivos, e vocês vão enriquecer a compreensão do que Joab traz aqui como realização profissional. Muito obrigado, viu? Parabéns a todos. Joab, obrigada pela apresentação. Eu queria só fazer um comentário. Eu não sei se tu podes ajudar. Eu fiquei pensando durante a palestra se aquela ideia da logística reversa, que está muito em voga hoje em dia. Na minha opinião, ela não funciona muito bem, porque eu tenho um monte de aparelhos, não sei se acontece com vocês, eu tenho um monte de aparelhos celular em casa, que eu absolutamente não sei o que fazer com eles. E esses dias eu dei uma sorte, eu fui arrumar um armário velho que tem lá no escritório, eu achei 3 aparelhos, estou em dúvida do que eu vou fazer com eles. Mas essa ideia da logística reversa, que algumas empresas trabalham, está dentro dessa dinâmica da economia circular. E uma outra coisa também, se você tivesse que falar um conceito, 2, 3 linhas da economia circular, a gente tem como conceituar? Sim, professora. Em relação à logística reversa, e, na verdade, em relação a toda a economia circular, principalmente no Brasil, como o professor Lincoln falou, na União Europeia ela já é bem desenvolvida, ela já é normatizada. Aqui não, o que falta é justamente isso, né? Eu mostrei, por exemplo, a nível federal, projeto de lei, a nível municipal existem decretos em relação a cidades inteligentes, só que isso é muito voltado à tecnologia, a tornar Manaus uma cidade mais digital, conectada, que tenha internet nas praças. E não é apenas isso. A economia circular não é só isso. Então tem que ter legislação federal, legislação estadual, legislação municipal, que venha obrigar as empresas, as fábricas, assim que produzirem, já oferecer alternativa para você devolver aquele produto. Então, é basicamente isso, é isso que falta. Falta normatizar, falta legalizar, e aí depois que passar por esse processo de legalização, entrar com a fiscalização, porque não adianta só criar a lei. A gente sabe que existem milhares de leis por aí que não são obedecidas, cumpridas. Um exemplo dentro desse contexto são os aterros sanitários, que já deveriam ter sido extintos, desaparecidos, mas ainda existem cidades com lixões a céu aberto, né? E existe legislação sobre isso. Então, o que tem de haver em relação a essa logística reversa é isso: normatização, fiscalização e a contribuição da população, porque você quer entregar, mas existem pessoas que não vão entregar também, que vão achar mais prático, mais fácil jogar lá no igarapé. E aí nada muda, a mentalidade não muda, o ciclo continua girando de forma errada. Por isso que cada um de nós, foi o que eu falei, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Em relação à economia circular, né, para conceituar a economia circular,
ela é basicamente isso, é a conectividade de todos esses sistemas econômicos, né, que a gente tem que trabalhar pensando na utilização de determinado recurso ou de todos os recursos que a gente for utilizar de maneira ótima. A gente tem que fazer a utilização desses recursos gerando zero desperdício ou o mínimo de desperdício, né? E aí a gente consegue ter várias cadeias. O professor havia citado em relação à indústria 4.0. Então, a economia circular ela tem várias vertentes. A gente consegue caminhar por vários contextos para falar de economia circular. Por exemplo, se a gente for pensar economia circular em relação à energia, existem, hoje em dia, a principal produção de energia no Brasil vem de hidrelétrica. Ou então, quando falta a produção fica baixa nas hidrelétricas, precisam ligar as usinas termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes, sendo que a gente conseguiria gerar energia através de energia solar, através de energia eólica. Então, a economia circular é isso, a gente pensar em novas soluções que não vão agredir o meio ambiente ou que vão minimizar essas agressões. Um outro exemplo, mobilidade. Se a gente for pensar na cidade de Manaus, Curitiba, por exemplo, ficou em primeiro lugar no Brasil, no ranking do Connect Smart City. Se a gente for fazer uma comparação entre Manaus e Curitiba, por que Manaus não é igual a Curitiba? Por que Manaus não possui metrô? Por que Manaus não possui ônibus elétrico? E tudo isso já possui Curitiba. Curitiba já possui esses modais. Então, tem muito disso também, tem muito da boa vontade do poder público, porque o orçamento basicamente é parecido. Lá naquela classificação das cidades, na classificação mundial das cidades, 6 cidades foram classificadas e Manaus não entrou. Por exemplo, Salvador foi classificada. Por que Salvador foi classificada e Manaus não? Salvador já tem metrô, Manaus não. O quantitativo populacional é parecido, o orçamento das duas cidades são parecidas. Então, tem que ver também que existem outras dificuldades, né, que envolvem já assuntos políticos, assuntos técnicos, que é até difícil a gente entrar nessa seara. Mas acho que é importante a gente debater sobre isso, para a gente ver em que tipo de cidade a gente vive e o porquê que a gente aceita viver nesse tipo de cidade. Porque nós, enquanto cidadãos moradores da cidade, nós também temos que fazer tanto a nossa parte para melhorar a cidade, mas também a gente tem que fazer a nossa parte de cobrar os governantes para eles melhorarem a nossa cidade. Acho que é isso, professor. Boa noite a todos. É uma pergunta e também um comentário justamente para ajudar nessa parte do que fazer com celulares e computadores que a gente tem em casa e não sabe onde descartar, né? A pergunta para o Joab é se a gente consegue perceber nas empresas, já que não é essa legislação, um movimento espontâneo para elas entrarem nessa economia circular, né? Por exemplo, a BIC, que eu estou acompanhando, ela já tem um projeto em que ela consegue instalar, né, pontos espontâneos para sua loja, o seu local que ela mora. Ela pode colocar um ponto de recolher os lixeirinhos, né? Já tem esses movimentos menores, mas a gente consegue perceber um movimento maior de todas as que estão aqui no polo? De todas não, né? Mas uma maioria, sim. E também adicionar, né? Aqui em Manaus, a gente tem iniciativas que começam muito com voluntariado, que é a Descarte Correta. Ela trabalha recebendo materiais eletrônicos, eles têm postos pela cidade todinha, e lá você pode levar seus eletrônicos, celulares, computadores, e
Também tem ações que eles recebem isso, né, determinado dia, eles marcam então lá. E também eles, além de receberem, eles promovem cursos de formação básica, né, já entre a parte social, informática básica e manutenção de microcomputadores. Então, esses computadores que eles recebem, eles conseguem destinar depois para locais até no interior que estão recebendo as primeiras escolas de informática, e aí já entra, né, nessa circulação todinha. E eles estão conseguindo também se estabelecer lá no Pará agora, né? Então, é um movimento que começou voluntário, já consegue ter uma renda e já consegue se expandir, né, para outros polos. E também uma iniciativa, claro, que está começando, né, a sair do voluntariado e conseguir ter uma renda para se estabelecer, é o drive-thru ambiental. Eles recolhem todos os tipos de descarte, né, todos os tipos de aparelhos, e eles destinam isso para as associações de catadores, né, que eles conseguem tanto aproveitar material para si, quanto revender para as empresas, né, e dar a destinação adequada para reciclagem. E isso causa uma transformação social em todas as famílias que são atendidas por esse projeto drive-thru ambiental, e também já começa, né, entrando nessa rodinha de economia circular. Então a gente já consegue perceber melhor esse movimento acontecendo em Manaus, só que essa falta de legislação, né, essa falta de apoio, é um entrave, assim, para eles, né? Mas se a gente for buscar, né, fazer a nossa parte, a gente consegue também aumentar essas iniciativas, porque ainda falta muito, né? Para geração de renda em comunidades, etc. Você falando aí, eu consegui lembrar de pelo menos duas situações. Uma, que eu acredito que tenha sido a Samsung, que ela tem esse processo de logística reversa, principalmente para recolher baterias. E existe uma outra empresa, que eu não sei te precisar o nome agora, mas eu já vi em vários pontos de shoppings, que elas fazem a coleta também desse tipo de bateria, por exemplo, de pilha, né? Então, já é uma iniciativa, já é uma sementinha a ser plantada, que mesmo sem ter normalização, mas isso vai muito também da consciência do gestor daquela empresa, de pensar, não, eu posso fazer tal coisa para melhorar o meio ambiente. Então, eu acho que é por esse caminho. Bem, gente, então a gente pode encerrar por hoje. Gostaria de agradecer muitíssimo ao GEASE por ter aceito o nosso convite para vir fazer essa apresentação. Eu espero que, como o professor Lincoln comentou, eu espero que tenha sido uma ocasião, sobretudo para a gente ampliar os nossos horizontes em relação àquilo que a gente pode fazer estudando economia. Essa tem sido, a gente quis começar a fazer esse projeto justamente por isso, porque a gente via um grande ponto de interrogação. O que eu posso fazer com as coisas que eu estou aprendendo no curso? Então, a gente tentou, ao longo desses 2 semestres que a gente está fazendo essa atividade, despertar esse tipo de aprendizado, né? Coisas, abordagens novas, às vezes não tão novas assim, mas que a gente não tem o hábito de ouvir, porque a gente, nas nossas aulas, a gente ouve muito mais as coisas técnicas, né? Então a gente está tentando mostrar possibilidades de aplicação daquilo que a gente está estudando. Eu espero que essa palestra de hoje, especialmente, tenha sido uma ocasião para isso, para a gente ampliar um pouco os nossos horizontes em relação àquilo que a gente está estudando aqui no curso. Muitíssimo obrigada a todos, espero que tenha sido uma ocasião útil. Obrigado especialmente ao Joab pelo tempo dedicado aqui para nós e espero que tenha sido uma oportunidade útil para todos. Muito boa noite, muito obrigada.